Queridos irmãos e irmãs, boa tarde, bom dia, boa noite, conforme a hora que vocês escutarem a nossa reflexão para o 24º domingo do tempo comum. Então, no fundo, hoje, domingo passado, nós aprendemos a correção fraterna, aqueles 4 passos de como fazer a correção fraterna, E hoje nós continuamos aquele evangelho, Mateus 18 também. Primeiro é como fazer a correção fraterna, a gente se corrigir, Primeiro chama a pessoa sós, segundo passo 2 testemunhas, terceiro para a comunidade e quarto a oração comum. Hoje nós seguimos aquele evangelho e Mateus vai dizer que o perdão é sempre sem limites, sempre transbordante, porque a misericórdia de Deus é transbordante, o perdão também é transbordante. Então eu poderia dizer que o tema desse 24º domingo do tempo comum, dia 13 de setembro de 2020, é o perdão sem limites. Uma atitude muito difícil na vida de uma pessoa, de uma família e também de uma comunidade é o perdão. O que é que a Bíblia diz respeito a isso? Vamos ver o Antigo Testamento, a leitura do Eclesiástico, Capítulo 27, que nós vamos escutar. Então, no Antigo Testamento há um aperfeiçoamento sobre o sentido do perdão. Inicialmente era aceita a vingança como método para compensar as injustiças recebidas e desencorajar alguém a repeti-las. Posteriormente, esta lei do talião, dente por dente, olho por olho, ela visou limitar a vingança. Só podia ser na mesma proporção a ofensa recebida, E ele foi aperfeiçoando. A primeira leitura de hoje mostra já um aperfeiçoamento no perdão no Antigo Testamento. Eclesiástico 27, 33 até o Eclesiástico 29, versículo 9. A leitura é grande, mas ela tem muito a dizer para nós. É um apelo a superar a lógica da lei do talião, olho por olho e dente por dente. A lógica da vingança é um apoio a superar esta lei e adotar sentimentos de misericórdia e de perdão, escreve o escritor sábio do Eclesiástico. Estabelece uma relação clara entre o perdão de Deus e o perdão humano, A medida de Deus é sempre transbordante. E se a nossa também for transbordante, assim será a medida de Deus. Se a nossa medida é pequena, assim será a medida de Deus. Quem não perdoa o irmão não poderá exigir o perdão de Deus. Ademais, o pensamento da morte relativiza o agravo e nos faz pensar diferente. A felicidade do homem não está em cultivar sentimentos de ódio e de rancor, mas de cultivar sentimentos de perdão e misericórdia. E o Salmo vai nos mostrar, o Salmo 102, Salmo responsorial, como Deus é bondoso, misericordioso e compassivo e benevolente, sempre disposto a perdoar toda a nossa culpa. Assim nós também devemos ser para com os demais. A segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 14, versículos 7 a 9, Paulo afirma que a comunidade cristã deve ser o lugar do amor, do perdão, do respeito do um pelo outro, pela aceitação das diferenças, permanecer unidos no essencial e desprezar todo o secundário, o periférico, aquilo que nos divide. E o Evangelho, então, Mateus 18, no domingo passado, nos ensinou como fazer a correção fraterna. E hoje nos revela um caminho de reconciliação do perdão sem limites. Continuamos o 4º discurso de Jesus, que é justamente como viver na igreja, como viver na comunidade. Pedro consulta a Jesus sobre os limites do perdão. Quantas vezes devemos perdoar? Segundo a tradição, 2, 3 ou 4 vezes no máximo. Pedro propõe até 7. Jesus, 70 vezes 7. O que significa isso? Sempre, sempre, sempre. Um perdão sem limites. Inclusive aos inimigos que os judeus não incluíam no perdão. O perdão não deve ficar na quantidade, mas na qualidade. Ele deve ser de coração. Jesus ilustra o seu pensamento com uma parábola.
Um empregado devia uma fortuna imensa e por compaixão foi perdoado. Em seguida, ele, sem compaixão, se recusa a perdoar o seu companheiro, que lhe devia uma quantia pequeníssima, irrisória. Paga-me o que me deves. O rei indignado o castiga severamente. Jesus conclui dizendo: assim agirá meu Pai com quem não perdoar o seu irmão de todo o coração. A parábola é uma verdadeira catequese sobre a misericórdia de Deus. Mostra o rosto misericordioso de Deus, que perdoa a gente sem limites. E o testemunho de Jesus é amar até os inimigos. Porque se nós amamos até só os amigos, os demônios também fazem isso. No Pai Nosso, perdoai como nós perdoamos, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão alcançar misericórdia. Se você está diante do altar e tem que se reconciliar com o teu irmão, vá primeiro se reconciliar com ele, depois traga a tua oferta. No filho pródigo, Lucas 15, o Pai misericordioso perdoa com alegria. Na cruz, Jesus perdoa até os seus algozes. Os motivos para perdoar é porque Deus não perdoa. O amor é o distintivo do cristão. O amor só é possível através do perdão. Casais, filhos, pessoas, muitas vezes, deixam de se comunicar pela falta de perdão. O perdão tem que ajuda sempre a romper o círculo vicioso do ódio e da vingança. O que significa perdoar? Não é apenas não se vingar ou ceder sempre aos que nos ofendem. É estar sempre disposto a ir ao encontro e estender a mão, a recomeçar o diálogo, a dar outra oportunidade. E nós, como é que nós perdoamos? Como Pedro, ficamos contando quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, eu perdoo, mas não esqueço, alguns dizem, né? Não falo mais com ele, não visito mais ele ou ela, mas perdoo. Será que esse perdão é generoso, de coração? É o perdão esperado por Deus? Não. Na parábola, o servo que não perdoou foi para a prisão. A falta de perdão tem consequências horríveis para nós. E hoje o perdão é um grande remédio que está precisando da nossa sociedade. Muita gente, por causa da mágoa e a falta de perdão, tem úlcera, câncer, problemas psicológicos. Vamos tomar esse remédio que Deus nos dá de graça, que é o perdão. Qual é a nossa atitude diante do perdão? Temos a humildade de pedir perdão? Demonstramos alegria e gratidão ao perdão recebido? Somos generosos em oferecer o perdão? Aprendamos, irmãos e irmãs, que o caminho da vivência na igreja, na comunidade, na família, no trabalho, na vizinhança, é o caminho da reconciliação, promovido pelo perdão. Assim seja, amém. E queria dizer que nós mudamos aqui os horários enquanto durar a pandemia. Nós temos tudo mediante agendamento prévio por senha na secretaria. Todas as quartas-feiras, 8 horas da noite, celebração da novena de Nossa Senhora Aparecida, com celebração da palavra e distribuição da Eucaristia. 8 horas da noite. Toda a primeira sexta-feira do mês, às 3 horas da tarde, missa do apostolado da oração. Todo sábado, às 8 horas da noite, Santa Missa. Todo domingo, às 7h30 da manhã, Santa Missa. Todos domingos, às 10 horas da manhã, Santa Missa. Nas capelas, Bom Jesus, primeiro domingo do mês, 9 horas da manhã. Santa Rita, segundo domingo do mês, 9 horas da manhã. Perpétuo Socorro, terceiro domingo do mês, 9 horas da manhã. E aproveito mais uma vez para agradecer a vossa generosidade para com os pobres, doação de alimentos, roupas e calçados. E agradeço a vossa generosidade com o dízimo que mantém a nossa paróquia, mantém a nossa ação pastoral, a nossa ação eclesial, e conseguimos manter também os nossos funcionários, mesmo nesse tempo de crise. Obrigado a todos e a todas, e um abração. Rezemos uns pelos outros e nos perdoemos uns aos outros.